Bom dia, bom dia! Uma ótima segunda-feira para quem estiver chegando aí ao vivo aqui no Café com Edward. Muito bem, vamos lá, vamos aguardar o pessoal chegar. Eu tenho. Vou me organizar aqui. Vamos ver. Quem está chegando aí, a gente vai conversando. Pegar minhas notas. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Zedu. É isso? Zedu, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu estou fazendo o Café com o Edward. Eu faço isso toda segunda, quarta e sexta, 7h37, para responder dúvidas sobre podcast. Então, se alguém tiver alguma dúvida, você tem alguma dúvida sobre como executar o seu podcast, ou se você já tem um podcast, quer bater um papo sobre como você lançou um podcast, pode vir conversar aqui comigo. Bom dia, Zedu Coit, é isso? Bom dia, você tem um podcast? Ó, Rafayama entrou, bom dia, Rafayama. E eu tô aqui respondendo dúvidas sobre podcast. Se você está tentando começar um podcast, ou se você está empacado em alguma coisa. Ivan, bom dia, Ivan. É isso aí, obrigado pela presença. Estou respondendo dúvidas. Luiz Ferraz, 25. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bem-vindo. Olha, então, alguém quer entrar aqui ao vivo comigo para a gente bater um papo sobre podcast? A gente pode fazer duas coisas. Você pode entrar ao vivo só para a gente tirar dúvidas sobre podcast. Talvez você ainda nem começou um podcast e você está com dificuldade de discutir, de pensar no tema, como é que você faz, se você não faz num formato A ou B, e aí a gente pode bater um papo. Ó, tem um podcast no papel, já estou com todo o setup pronto, é só começar a falar. Pô, legal, Zedu. Quer bater um papo? A gente bate um papo aqui. Diz aí. Legal. E quando que você vai lançar, Zedu? Comenta pra mim. Mas se quiser entrar ao vivo, a gente conversa aqui ao vivo. O que que você acha? Pode ser? Daí fica mais fácil, né? A gente já bate um papo aqui. Então só falta começar. Isso é um ponto importante, sabe? Porque se você já tá com. Ah, então vamos embora. Então vamos lá. Tem um delayzinho aqui. Vou te chamar aqui. Daí a gente já começa a falar aqui. Transmitir ao vivo. Pronto. Vamos lá. Opa! Opa, Ô, bom Zedu, dia. bom dia, beleza? Beleza? Como é que é? Zedu? Como é que é o nome? É Zé Du mesmo. Zedu, legal, legal. Você tá onde? Eu sou de Barreira, Bahia. Bahia, pô, que legal. Isso. Com certeza tá calor aí, né? Rapaz, por incrível que pareça, pelo menos de manhãzinha é frio. Quanto? Quanto? Fala pra mim. Mais de 30, fácil, 32. Pra Curitibano, que eu tô aqui em Curitiba, né? A gente tá morrendo já. Ai, ai. Legal, legal. Então, Massa. e como é que tá o esquema aí do seu podcast? Só falta lançar mesmo? Você já tá com tudo pronto assim? Então, cara, a ideia é uma parada assim, um podcast bem pequeno, né? Uma coisa assim, que eu tive uma ideia com um amigo. Na verdade, são dois projetos paralelos, né? Que eu pensei em lançar ambos ao mesmo tempo, né? Porque é o Tá. seguinte, aqui na região eu organizo provas de ciclismo, né? Mais mountain Legal. bike, né? Pedal na trilha, né? E aí, assim, eu já tenho essa organização, eu já tenho desde 2016. Então, a nossa empresa ela já cresceu bastante ao ponto de a gente não precisar mais ficar correndo atrás de patrocinador, né? Graças a Pô, Deus, os que patrocinadores legal. indo até a gente e a gente já está tendo que ter a dura missão de dizer não, né? Não, ó, não, não tem mais como.
assim, né? E aí, um desses projetos é falar sobre o ciclismo, né? Primeiro, fomentar Sim, o nicho aqui da cidade, né? Falar sobre ciclismo e tal com os meus sócios, né? Aí seria uma pegada mais nessa de bate-papo, né? Bate-papo de ciclismo, chamar um convidado, que aqui na cidade, sim, assim, no ciclismo existe a gente fala como se fosse um super-herói, né? Quando tá pedalando tá todo mundo igual, mas quando acaba o pedal todo mundo é médico, é policial, é exatamente. professor, né? Então a gente quer saber um pouquinho dessa vida dupla, né? E Dupla, também é. sobre os pedais, né? Como é que é? Porque tem muita gente aqui na nossa região, a região aqui oeste da Bahia, ela é muito forte no ciclismo de mountain bike, né? De trilha e tal. A gente tem muitas competições por aqui. E muita gente Hum, da nossa cidade sai para competir. A gente tem equipe de ciclismo crescendo aqui na cidade, né? Então tem muita gente com história legal aqui para contar. E eu sou professor de história, né? E na minha hum, formação eu fiz o meu TCC voltado para biografia, né? Eu estudei certo. biografia Ah, legal. e através da pesquisa oral, né? Então eu gosto muito desse lance de Entendi. ouvir histórias, né? Por E isso que fazer o questionamento oral para ir extraindo elementos dessa história, que é justa, muito rico, para falar a verdade. justamente. E aí É. o pode falar. Desculpa. Não, tranquilo. Tô achando muito legal a ideia. Massa, massa. E aí é isso. Aí esse podcast, né, tem esse projeto que é o projeto da galera do Pedal. E tem o outro podcast que é o, assim, que é mais para falar conversa aleatória mesmo, para chamar alguém aqui. Mas aí o que acontece? Eu pensei primeiro mais só os amigos, né? Para ir Sim, descontraindo, para ir desbloqueando. E aí bate papo de mesa de bar mesmo, né? Conversa sim. aleatória. Porque às vezes inclusive é um pretexto para eu ver meus amigos. A gente quase não se vê, quase a gente não troca mais ideia, né? E o meu grande, assim, acho que é o meu grande bloqueio, que eu quero fazer uma coisa que seja online, né? Ao vivo. Ao Eu acho que, vivo, tá. né? Que é esse o lance que eu quero. Meu setup ainda é bem simples, né? Eu investi mais em microfone, eu comprei dois BM 800, né? Legal. Aí fiz ali todo um arrumadinho, aprendi a mexer para transmitir pelo OBS, né? O OBS Studio, né? Sim, Para o fazer OBS é bom. E isso para fazer a transmissão do direto pro YouTube. E Sim. aí só tá faltando o principal, que é começar agora. Aí você pretende fazer presencial, sempre junto com o convidado? Essa que é a Isso, ideia. essa que é a ideia, com convidado, né? Ser Porque aqui aí você. Mais junto, né? Não remoto, né? Não remoto, não, sempre junto, junto. junto mesmo. Aí receber. Tá. Aí então, como é tudo muito pequeno, aí eu tô pensando em receber aqui em casa mesmo, né? Porque que é onde eu não tenho condição de investir em um estúdio, investir em um escritório. Tudo Claro, começa no começo. tudo começa, é isso mesmo. E eu acho que, porque aí você transmite para o YouTube, pega esse áudio e distribui depois. Não sei se você vai usar o Anchor, provavelmente, né? Você Não, co- eu não conheço. Eu ainda estou estudando esse de como fazer para pro pós. A Então, ideia é. Ah, então, se você, porque assim, você já pensou, porque você deve conhecer o Flow Podcast, né? mas para mim a minha maior referência assim, é o Essa é a Flow. sua referência, né? Só que podcast, ele não começou no YouTube, ele começou só em áudio. Isso, Então, então você precisa saber como fazer a parte de áudio, certo? certo, certo. Então, a A parte de parte- áudio você vai fazer o seguinte, né? Porque é legal você distribuir, porque assim, o bacana do podcast, o que é? Beleza, o YouTube vai aí, ele engaja, ele distribui bastante, mas ele não retém audiência. O Verdade. YouTube, as pessoas, assim, a retenção, se for de 15 minutos, vamos supor que você falou meia hora. Aham, O pessoal fala 15% mais ou menos, né? Que é a aham. retenção do YouTube. Ou seja, se o seu episódio tem uma hora, os caras vão ouvir bem pouquinho do seu episódio, só o começo do seu episódio, né?
Vai Entendo. pegar os primeiros 15% dele. Bom, Hum. então, só que as pessoas que viram fã sua, elas, elas vão querer te ouvir também, não necessariamente olhando para a tela do computador. Aham. Porque concorda que uma mesa de bar a pessoa pode ouvir. E eu mesmo, às vezes eu pego o Flow, que eu gosto de ouvir também, eu não fico vendo no YouTube, eu pego e escuto num agregador, porque eu posso fazer outras coisas enquanto eu escuto. Né? Essa que é a sacada. Então você cria uma audiência, porque o YouTube é uma baita plataforma para criação e atração de audiência. E aí Aham. você atrai ela, você consegue aqueles ouvintes fiéis que vão te ouvir. Pode ser que eu ouça no YouTube, mas vão ter outras opções de ouvir você. Pode ouvir lá no Spotify, pode ouvir na Apple, pode ouvir lá no Google Podcast, pode ouvir na Amazon, que agora a Amazon também distribui, né? Mas, Bom, não sei. então é isso que você precisa fazer, distribuir nesses Uhum. lugares, né? Agora, eu falei do Anchor, e o Anchor é Anchor, Sim, sim. Anchor, e porque é gratuito. E o Legal. dono da Anchor é Spotify. Então, assim, Hum, resumindo de maneira muito simples, o que você precisa fazer? Você precisa criar uma conta na Anchor, certo. e remover o áudio só do seu episódio e subir para o Anchor como MP3. E Ah, claro, vai criar nome para o seu podcast e tudo. Você vai criar uhum, uma capinha para ele, sabe? Aquela que nem uhum. tem no Spotify, tem as capinhas, né? Sim. Que seria dos álbuns do artista. Você vai ter um álbum, né? Uma capa para o seu podcast também. Uhum. Você pode ter capa para o podcast e também para o episódio. Então, capa personalizada por episódio e Certo. uma genérica para o podcast. E você sobe lá no Anchor. Aí depois que você subiu no Anchor, o Anchor é sua hospedagem, beleza? Uhum. Certo. Aí você precisa distribuir para os agregadores. Quem são os agregadores? O Google Podcast é um agregador, o Uhum. Spotify é um agregador, a Apple via iTunes é um agregador e vários outros, né? Eu não sei se você já escuta podcast assim, só áudio. Você já escutou? Ouço bastante, eu acompanho, inclusive, eu vou lavar a louça, vou correr, vou pedalar, e Isso. eu E você escuta em escuto qual bastante. aplicativo? Eu uso o Spotify mesmo. Spotify. O Sim. Spotify é um dos, assim, os dois maiores são Spotify e o da Apple. Uhum. Que quem tem celular da Apple já tem um ícone chamado podcast lá. Que Isso. a Apple começou a distribuir isso aí desde a época sabe, o iPod? Lembra do Sim, iPod? lembro E demais. por isso que chama podcast. Porque pegaram o pod do i e o Aham. broadcast. Broadcast que é transmissão. Aí ficou podcast. E nem foi Legal. a Apple que inventou isso, foi um jornalista que soltou Fica... essa expressão, aí virou. Ah, que massa. Então o que eu recomendo você fazer é isso, faça, e sua ideia é muito boa, porque tem muita coisa que você pode falar no Uhum. mundo da bike, que está Sim, relacionada direto à bike, que são o tipo de bike, o tipo de câmbio, se é Shimano, se é outra coisa, o que, que você vai comprar, né? O tipo de freio que você vai usar lá, enfim, sim. e referências de valores e, bom, enfim, você sabe bem melhor do que eu, né? E você pode fazer as conversas, como você falou, né? Porque elas Sim, demais. vão ajudar você a divulgar o seu podcast, porque cada pessoa que você entrevista, ela vai falar, olha, fui entrevistada, pessoal, escuta aí. E muita gente começa a escutar, né? Você começa a ficar virando uma certa referência aí no meio, sabe? Isso é legal. Boca, né? E assim, é o que eu penso muito nisso, né? Tipo assim, que, assim, aqui muito o ciclista, todo mundo se conhece, né? Acaba que com uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. E aí acaba que o quê? Só que às vezes a gente conhece só aquele cara, fulano, ciclista, né? Mas a gente não sabe a história que tem por trás daquela pessoa que é ciclista, né? O que é que ele faz, Isso é legal. né? Então, acho que é isso que eu quero tirar da pessoa, né? Tirar assim, né? Da melhor forma. Extrair essa Claro. história para trazer à tona, assim. E falar das resenhas do pedal, né? A gente fala resenhas das brincadeiras do pedal.
né, dos acontecidos, das provas. Porque, assim, a gente Sim. tem muita gente aqui na cidade que compete bastante. E, e viagem para competição sempre acontece uns perrengues, né? Aí isso que, que a gente quer saber. Isso que é legal, né? Engaja Ah, bastante, as pessoas ficam curiosas. é, Inclusive, para quem quer fazer isso, é uma boa, porque a pessoa sabe o que, que ela tem que fazer para não dar perrengue também. As pessoas vão justamente. querer justamente saber, poxa, peraí, É, como que eu faço então para eu não cair numa roubada assim, né, de eu repente, costumo né? falar para meus alunos que é muito interessante a gente ler biografia, que a gente aprende, a gente aprende com os perrengues dos outros, para não precisar passar Exato. o mesmo perrengue no futuro, né? Biografia ensina bastante, né? É verdade, é verdade. Foi legal. E como é que chama a sua empresa aí de pedal? Como é que. A gente chama Copa Straviana, Copa Como é, Straviana de pontos corridos. como é que. Copa Straviana? É isso? Copa, Copa Copa Straviana. Isso. Straviana. Ah, legal, legal. Surgiu a partir do Strava, inclusive o meu sócio tá assistindo aí. Um abraço Ah, para ele aí, legal. David. Massa. Legal, legal. Não, É, muito e bom. a gente surgiu a partir do aplicativo Strava, né? Que é o lance é o que? É você fazer. A gente cria um percurso virtual, né? Em que a pessoa tem que passar nesse percurso e fazer o seu menor tempo possível durante 4 meses. Aí cada etapa é um mês, é uma pegada de uma Copa mesmo. Ela pontua cada mês e no final dos 4 meses tem a posição dela a partir dos pontos. Ah, legal. Que aplicativo que você costuma usar, então? O Strava. Strava. Interessante. E Esse aí eu não conhecia. Eu usava muito um chamado Endomondo. Já ouviu falar? já Mas sim ele também. acabou, né? Ele acabou. E, e Foi. Strava, legal. Esse Strava ele serve só para bike ou para várias coisas? não, serve para Corrida, tudo? vários esportes. Ele serve para corrida, pedal, caminhada, esqui, snowboard, Ah, legal, canoagem. legal. Você sabe, você não vai acreditar. Eu faço também um esporte assim de velocidade. Qual que é? Só que Corrida? não é bike. Automobilismo. Não, não é bike também. Não, é só com o corpo humano. Não, tudo bem, tem o equipamento. Cara, eu vou te mostrar, cara, agora. Agora eu vou te mostrar, você vai ver. Você vai Deixa ficar eu meio de ver. cara, cara. Peraí. Ai, ai, deixa eu mostrar pra você, ó. Eu faço isso aqui, ó. Ah, que maneiro, velho. Eu Maneiro faço demais. patinação de velocidade, meu cara. Rapaz, tá insano. É assim, velocidade e um pouco de rua, né? Sim, sim, sim. Tudo bem que agora com a pandemia eu parei um pouco, tal, Uhum. mas o velhinho aqui vai, viu? Eu fazia assim, roller night, Que andava por doido. Curitiba inteira à noite com um grupo, cara. Eu saía 17 quilômetros, cara, só de patins, andando pela cidade. Rapaz, dá uma canseira, né? Dá uma canseira, porque o corpo vai que vai. Tem que fazer, tem que estar com um preparo, né? Eu teria que treinar um pouquinho para fazer de novo o roller night, porque principalmente, obviamente, a perna, né? Então, Sim, sim. ó, tá vendo? Eu acho que não existe ainda podcast de patinação aí. Ó, já tá surgindo as dicas aí. É, Legal. exatamente. Mas legal, eu vou dar uma olhada nesse aplicativo, porque às vezes eu quero correr. Eu esqueci o nome de novo. Fala para mim de novo aí. É o Trava. Strava. 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 E ele Trava. é gratuito? Ele é gratuito. Assim, ele tem um bocado de função gratuita e tem a versão premium dele, né? Que você paga Sim. mensalidade e tal, não sei o quê. Mas a versão gratuita, ela atende bastante. Ela atende bastante. Ah, A legal, maioria legal. Eu dos. vou fazer. Porque eu A faço versão. corrida também. Eu também corro, né? Gosto, né? Então, enfim, eu comecei a usar o Endomondo por causa da corrida, né? Sim, sim. E aí depois eu inventei a patinação. Na verdade, eu já patinava há muito tempo, desde os 16 anos que eu patino. Então, aí que eu profissionalizei o equipamento e foi. Mas legal, viu, Ah, cara? Eu quero ver esse podcast no ar, hein? show, não, com certeza. A gente pretende lançar o quanto antes aí. E é isso. Acho que agora só tá faltando um pouquinho de coragem para meter as caras e sair do É, papel, né? e é isso mesmo, tem que fazer, porque tem que ser natural. Do jeito que a gente está conversando aqui, você vai reunir os amigos, vai bater um papo, vão dar risada.
já sobe lá, fica ao vivo mesmo lá no YouTube. Depois você só extrai o áudio, pega o áudio, publica no Anchor e acabou. Você tá, né, faz a distribuição e você tá no jogo. Show Isso aí. demais, show demais. A ideia é assim mesmo. Agora deu mais um gás para criar coragem, sair do papel. Isso tá Não, faltando. não, legal. Então, e quando você lançar, você me avisa, beleza? Aviso, oxe, demais, demais, demais. E valeu Por pela favor. força aí, pelas Como é, dicas. como é que você conheceu a escola? Fala pra mim, do Eu podcast. conheci aqui, eu conheci aqui através do Instagram mesmo. Comecei a procurar referências, comecei a buscar, né, algo mais sobre o assunto, né? Que até então eu era só ouvinte, né? Aí eu não, agora tem que começar a ver outras pessoas, tem que passar a ver como um produtor também, produtor de conteúdo, né? Então vamos ver Sim. quem que ensina, né? A primeira palavra que eu procurei foi escola. Deve ter alguma coisa. Eu achei. Eu achei você. Não, legal, beleza. E a gente está sempre por aí. Toda quinta-feira a gente faz uma aula ao vivo no YouTube sobre Uhum. podcast, né? Só que a gente fala muita coisa, né? Porque tem a parte direta de publicar e depois tem a parte de como você fazer crescer, monetizar e tem várias maneiras de Sim. fazer isso, né? Uma delas é o que você está fazendo, buscando patrocínio. Porque depois você pode Uhum. pegar esses patrocinadores e combinar com eles um patrocínio dentro do seu podcast. Porque pensa bem, você tem um público que usa Aham. bike. Imagina um cara Aham. anunciando um equipamento ali dentro do seu podcast. Ele está Sim. anunciando para quem gosta de bike. E você tem Aí vai ter um diretamente. público super qualificado, sabe? Assim, e isso tem muito valor. E você conhece o pessoal aí, né? Que pode virar, que pode patrocinar. Você falou que já está falando não, né? Então, de repente você fala um sim para uns aí que você falou não e É, pronto. Põe ele é o para que a gente dentro do costuma falar, podcast. a gente costuma. Não é diretamente um não, a gente vai redirecionando, né? Porque meu sócio, a gente é Exato. muito criativo, e assim, a gente acaba engajando vários projetos paralelos, não só a Copa Extraviana, né? Já lançamos outros eventos aqui de bike também, né? E esse ano tem mais coisa engatilhada, mas só que a pandemia tá dando uma amarrada, né? Porque a gente não É, quer mano. fazer aglomeração e tal, mas tem muita coisa engatilhada, né, para sair do papel aí. Para esse ano a gente planejou muita coisa, fechamos um calendário inteiro, mas infelizmente ainda não conseguimos tirar do papel, né? Mas tá aí. A gente pode ir falando disso aos poucos, né? Então tem muita coisa, tem muita lenha para queimar ainda aí. Graças a Deus. Ótimo, que bom, que bom. É assim que a gente gosta de ver pessoal fazendo isso, né? Isso que é bom. Beleza. Pô, obrigado aí pela presença aí, pelo papo. Nossa, E obrigado pela quando oportunidade. você lançar, vem aqui, porque a gente comenta do seu podcast, aí a gente divulga o nome, fala tudo certinho, aí vai atraindo mais pessoas que queiram conhecer, né? Então, vem assim, Pronto. tá bom? Vem. Pode deixar. Assim que surgiu o episódio beta, eu volto aqui, falo, Legal, pessoal, dá uma massa ouvida, dá um mesmo. feedback pra gente. Agora só repete seu nome, porque ele é diferente, eu esqueci. Eu sou José Eduardo, né? Mas José Eduardo. a galera que conhece, me conhece como Zé Du. Zé Du. Zé Du. Agora eu entendi porque que é Zé Du. José Eduardo, pronto. E você quase que meu xará, né? Porque você é Eduardo, eu sou o Edward, então estamos dentro do jogo. Estamos tudo junto aí, tudo parecido. Então tá bom, Zedu, valeu aí pela conversa, tá? Qualquer É, Doug, coisa, valeu manda uma demais, professor. mensagem aí, vamos falando aí. A gente sempre tá disponível para ajudar, tá bom? Ô, valeu, obrigado pela oportunidade aí, tamo junto e sucesso, viu? Valeu, até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Massa, massa, massa. Muito boa conversa com o Zeduz, o Zé Eduardo. E eu já descobri um aplicativo aqui para correr, para fazer as coisas. Strava. Vou dar uma olhada nisso aí. Nossa, olha lá, quanta gente chegando aqui, né? Quem quer conversar aqui ao vivo, manda uma mensagem. Eu só tenho tempinho para conversar, se for o caso, com mais um, tá? Porque eu fico mais ou menos uma meia hora aí ao vivo.
E depois eu já saio, viu, pessoal? Mas legal, foi boa conversa. Então vamos seguir em frente aqui. Você faz lives tirando dúvidas sempre de manhã? Sim, sempre de manhã, de segunda, quarta e sexta eu faço as lives tirando dúvidas. Rafa, segunda, quarta e sexta. Eu não faço todo dia, mas eu faço 3 vezes por semana. Beleza? Deixa eu ver, Fátima Rangel, tudo bem, Fátima? Você por aqui? Muito bem, sempre firme e forte. Deixa eu. Eu estou acenando para algumas pessoas aqui, eu gosto de ficar acenando. Deixa eu ver aqui, o que mais que o pessoal comentou. Ó, o Gilberto, terapeuta, tudo bem, Gilberto? Bom te ver de novo. Tô olhando as perguntas aqui, tá, pessoal? Vendo se tem pergunta, muita gente chegando. Ó, tem outra pessoa que é terapeuta aqui também. Sheila Teixeira, terapeuta. Olha só, hein? Podcast é muito bom para quem é terapeuta, sabe? Porque você consegue falar com pessoas aí, com o seu público. E a gente não precisa ficar muito preocupado. Ah, já tem outros terapeutas fazendo podcast, não tem problema. Porque você sempre consegue se conectar com a sua audiência, com o seu público. Então entre, realmente tem que fazer. Divulgar o seu trabalho, né? Ó, o Paladar Distinto tá aí. Neuza chegou também. Um ABC do podcast Paladar Distinto. Isso aí. Deixa eu ver aqui o que mais que teve de comentário. Muito 10 com dicas para iniciantes tipo bike. Fantástico. Então, é muito bacana a ideia, porque você pode falar vários assuntos. Ah, como fazer a manutenção do seu câmbio, como não sei o quê, como cuidar da bicicleta, né? Tem muita coisa, né? Que tipo de pneu, né? Ó, a Nara comentando, eu nunca consegui patinar. Ah, paladar distinto. Eu confesso que eu ando bem o suficiente para não cair de patins. Mas mesmo assim eu caio. Por quê? Porque a gente sabe aquele momento que você dá uma exagerada ou acontece alguma coisa, né? Porque assim, época, agora eu não tô patinando muito, né, mas época parque cheio, tal, aí alguma criança, alguém vem aí, você tem que fazer alguma coisa, às vezes tem que estar bem atento. Acenar, acenar, acenar. Gente, tenho vergonha de fazer vídeos e gravar. Ah, Nara, é, começa com um podcast de repente, porque a gente fica meio envergonhado no começo, mas a melhor maneira de a gente libertar-se da vergonha é fazendo. Você acha que eu não tinha também? Ficava constrangido de entrar aqui ao vivo, ficar gravando, fazendo live. Era meio esquisito, sabe? Você se sente meio estranho no começo. Mas aí eu vou fazendo, vou repetindo. Chega uma hora que você já não liga muito mais, não. Você já fez tantas vezes que fica meio natural, né? Você, tá bom, mais um vídeo, apenas, né? Mas uma coisa que me ajudou muito foi o podcast, porque fazendo o podcast, a gente já tem que falar, né? E a gente sempre, quando liga o microfone, né? A gente liga aquele microfone e tal, aqui, ó, o meu microfone tá aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na frente. Ligou o microfone, começou a falar, parece que tudo muda, né? Porque dá a impressão que tem uma multidão te ouvindo naquele momento, mas eu tô só gravando. Mas dá aquela impressão, né, de que você já está falando para as pessoas. E no começo, para fazer o podcast, eu também me senti um pouco mais travado, esse tipo de situação. Só que pelo fato de estar fazendo muitas vezes, sempre, sempre, e olha, a gente já publicou mais de 300 episódios de podcast. Isso ajuda. Ajuda a gente a melhorar como a gente fala, colocar ideias. Nessa parte de comunicação ajuda muito. E aí, na hora que eu tive que começar. Eu já tinha feito vídeo antes, mas eu tive que recomeçar a fazer vídeo. Ficou muito mais simples, né? Porque eu já tinha uma certa desenvoltura, pelo menos, para falar. E aí, com o vídeo, ficou mais tranquilo, né? Então, hoje eu entro aqui, tô tranquilo. Vamos ver quem mais está aí. Então, olha lá. Daniel, vi que entrou.
Ah, legal, Nara. Você está no podcast do Zero? Muito bom, né? Seja muito bem-vindo ao podcast do Zero. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, basta entrar em contato, né, com a gente. E se alguém quer saber mais sobre o que é o podcast do Zero é um curso que nós temos que mostra como você lança o seu podcast do zero. E a gente mostra exatamente os passos para você lançar o seu podcast sem cometer alguns erros, que às vezes é muito comum as pessoas cometerem um erro, né? Então, por exemplo, um dos erros importantes para não cometer é não fazer uma distribuição automática que o Anchor faz, fazer manualmente a distribuição para os agregadores. E isso a gente mostra como fazer lá no PDZ, tudo no passo a passo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, podcast.com/PDZ. Opa, quase que puxei meu fone de ouvido aqui. Deixa eu ver se eu digitei certo, ó, escola do podcast.com/PDZ. Tá aí, ó. Então, esse é o link do PDZ, acabei de postar. Pessoal, hoje a conversa foi muito boa. E é isso mesmo. Comece um podcast falando daquilo que você ama, daquilo que você faz. E assim como o José Eduardo, ou o Zedu, você, e ainda mais no nicho que ele faz, ele pode conseguir patrocinadores, tal. É bem interessante o que ele faz, né? Então, tem que pensar, né, dentro do seu nicho. A gente vê terapeutas fazendo podcast, pessoal da área médica fazendo podcast, de nutrição fazendo podcast. E independente se tem gente já fazendo ou não, comece o seu. Porque podcast ainda está no começo. Compara com o YouTube. YouTube já existe YouTube há um tempão, né? Acho que desde 2005, né? E podcast também, mas o podcast não teve o mesmo crescimento que o YouTube. O YouTube explodiu. O podcast não, ficou assim, hibernando ali. Só o pessoal muito específico fazendo, poucas pessoas. E em 2019, a partir de 2019, que o podcast começou a crescer mais. Então a gente ainda está numa fase de crescimento de podcast. Então, faça sim o seu podcast. Não se intimide se já tem uma pessoa ou não fazendo o seu podcast. E a gente tem que pensar assim, podcast, o tempo conta ao nosso favor. Então, se você começar hoje, daqui a um ano e fizer episódios semanais, daqui a um ano você vai ter 52 episódios publicados. E isso é um conteúdo riquíssimo que vai estar lá já disponível para os seus ouvintes, né? E assim, se você continua, como eu e o Jefferson, que temos 300 episódios publicados, né? Então, quem chega lá para ouvir o nosso podcast, que é o Vida nos Trilhos, que a gente fala de desenvolvimento pessoal, já encontra mais de 300 episódios lá. E isso faz com que sempre tenha pessoas ouvindo o nosso podcast. Sempre tem, sempre tem. Todo mês são mais de 5 mil downloads. Agora a gente está com 6 mil downloads, fechando esse mês com 6 mil downloads no nosso podcast. Então é isso aí. Mas, para isso, a gente tem que começar e lançar o podcast o quanto antes, tá? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Conversa super show. Quem quiser conversar comigo, tá lançando um podcast, semana que vem não, quarta-feira eu tô de volta aqui no Café com o Edward. Eu sempre entro aqui 7h37. Então você tem a oportunidade aqui de ter uma consultoria gratuita comigo, né? Como eu fiz ali com o Zedu, né? Ele vai começar o podcast dele no YouTube e ele quer distribuir para as hospedagens, mas ele não sabia exatamente como distribuir para as hospedagens. E eu já expliquei para ele como faz isso, né? Através do Anchor. Vai lá no Anchor, faz uma conta do Anchor e depois faz a distribuição. Beleza? Então, assim, tendo dúvida, conversa comigo aqui, me chama e quarta-feira eu estarei de volta aqui também. Beleza? 7h37 em ponto eu estou aqui quarta-feira para falar sobre podcast, tirar suas dúvidas de podcast. E se você já lançou um podcast, você pode entrar aqui para falar do seu podcast. Aí, Zedu, valeu, obrigado, hein? E viu, Zedu, só o seguinte, hein? Quando você fizer a distribuição lá pelo Anchor, o Anchor vai falar se você quer distribuir automaticamente o seu podcast nas plataformas.
Ele pode fazer isso por você, mas eu não recomendo que você faça isso. Por que não? Porque senão você, por exemplo, ele vai distribuir em seu nome para a Apple, em seu nome para o Spotify, em seu nome para o Google Podcast e qualquer outra plataforma. Então é como se você desse um cheque em branco para a Anchor, para distribuir o podcast em seu nome. E quando a gente faz dessa forma, distribuição automática no Anchor, o que acontece? Você não tem acesso às estatísticas das outras plataformas, né? Você vai ter menos flexibilidade ali na análise de dados do seu podcast. E também, se um dia você decidir sair do Anchor e ir para outra hospedagem, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer essa migração. Então, o ideal é que faça a distribuição direta para os agregadores, beleza? Daí dá uma... A gente sempre fala sobre isso no nosso podcast também. E é isso aí, tá? É só tomar esse cuidado aí. Bom, pessoal, ficamos por aqui e a gente já... Quarta-feira estamos aí, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.